pessoal, eu sou a Daniela Mantovanelli, eu sou uma executiva, estou aqui no Rio Innovation Week com meu amigo Mauro Weinstock. Nós estamos aqui hoje fazendo um Talks para conversar com você que está nos assistindo sobre etarismo, sobre transição de carreira, alguns tópicos importantes. E a gente quis aproveitar o momento onde nós já estivemos nos palcos, apresentando o nosso conteúdo, transmitindo conhecimento, e nós queremos ampliar a voz dessa comunicação para todos vocês que estão nos ouvindo. Então, eu vou passar a fala para o meu amigo, que ele vai se apresentar com muita propriedade, porque ele é LinkedIn Top Voice, né? Dá licença, mas o meu amigo é LinkedIn Top Voice, não é pouca coisa não. Ele vai se apresentar e vai falar um pouquinho de como ele tem influenciado o mercado e tem sido uma voz nesse mote de etarismo, né? Dos 40 mais, 50 mais, 60 mais. Está contigo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, para mim é um privilégio estar aqui conversando com vocês. Dani, parabéns pela tua trajetória, pelo teu trabalho. Eu comecei minha carreira no jornalismo diário de economia e de negócios. Passei pelo Citibank, onde eu fazia um engajamento, incentivava os colaboradores do banco. Depois eu abri uma própria empresa, ou seja, eu sou empreendedor há mais de 20 anos. Aí comecei a prestar vários serviços com biografias e livros que a gente produz e a gente executa. E com a biografia eu percebi que todos nós temos muito o que deixar um legado. Eu costumo falar que a gente não deixa um legado para as pessoas, nas pessoas, a gente deixa um legado nas pessoas, isso é fundamental. Trocar o para pelo nas, né? E como se forma esse legado? Se forma no nosso dia a dia, se forma nas pessoas que a gente impactou, das transformações que vivenciou, né? No que a gente conseguiu construir uma sociedade melhor. Isso é fundamental. E de um tempo para cá eu comecei a ampliar essa atuação, voltando um pouquinho mais a comunicação e o marketing para a tecnologia. E com isso a gente criou o Hub 40+, que é uma consultoria de diversidade etária, que a gente procura estimular também esse público e mostrar que a experiência e o conhecimento faz total diferença. Eles conseguem impactar o mercado, conseguem impactar a empresa, conseguem impactar a família. 76% dos profissionais, hoje 50+, sustentam as famílias brasileiras. Então, olha quanto a gente está falando de potencial, da importância deles na família, na sociedade, enquanto indivíduos, né? Na sua dignidade que nós temos. Então, esse tema, para mim, é fundamental. A gente não fala muito de preconceito etário, porque eu não quero falar no negativo, eu quero falar no positivo. Qual é o potencial que eles têm? E eu acho que nós dois, né, somos um exemplo, né, de profissionais que conseguiram se reinventar. A gente fala muito na reinvenção quando a gente sai da empresa, né? Mas eu falo muito no que a gente faz quando a gente está empregado e no potencial que a gente tem em abrir várias frentes paralelas. Isso é fundamental para você que está me ouvindo. Você pode reinventar sua carreira 4 ou 5 vezes. Você pode abrir várias frentes enquanto você está empregado atualmente. Esse é o momento certo. Eu achei fundamental você falar sobre se reinventar, Mauro, porque quem está assistindo a gente agora deve estar pensando assim, se perguntando, né? Nossa, mas ele não está passando pelo que eu estou passando. Ele não está vivenciando as dificuldades que eu estou vivenciando. E aí eu quero dividir um pouquinho com vocês de como foi a minha experiência em reinvenção, né? Eu já tenho mais de 20 anos de trajetória dentro do mercado. Comecei lá atrás, bem para trásmente, dentro da auditoria, migrei para a consultoria, me tornei auditora líder de várias normas, me tornei uma consultora executiva em gestão estratégica, em governança. E chegou um momento da minha carreira, quando eu saí do governo, quando eu cheguei a uma posição de executiva de Estado e me vi sem aquele cargo, porque nós somos empossados e desempossados, né? Eu fiquei perdida, completamente perdida, como muitos profissionais ficam. E foi no início da pandemia. A pandemia estava já acontecendo, vindo da China para o Brasil, e quando eu me vi numa situação assim, onde o mundo parou, eu estava sem o meu cargo, tinha deixado um grande legado na pasta onde eu estive à frente, para a população do Rio de Janeiro, tinha criado uma marca, inclusive, internacional, tive um contato muito forte com a tecnologia,
foi onde me veio um mindset, porque eu implantei na época projetos que foram considerados benchmark fora do país, na América Latina e na Europa. Inclusive, eu fechei meu mandato apresentando os resultados da minha gestão num congresso mundial, lá em Málaga, na Espanha. Tanta foi a representatividade do legado que eu deixei aqui no Rio de Janeiro. Só que eu não estava mais naquele cenário. E aí eu precisava virar a chave. Então, qual foi a trajetória que eu percorri? Eu fui atrás de alguns contatos, eu comecei a estabelecer um novo networking. Eu criei projetos para me colocar em visibilidade. Eu comecei a conectar com pessoas como você, porque você esteve no meu programa Conexões Poderosas. Eu me conectei com outras pessoas, eu comecei a entrar em hubs, a participar de eventos online, porque eu precisava saber como que a comunidade estava pensando agora e quais eram os caminhos do novo mundo, né, do novo normal. E aí eu fiz uma transição. Antes de eu falar dessa transição, eu queria que você me desse a tua percepção, Mauro, de quantas pessoas, porque assim, esse percentual que você deu, de mais de 70%, ele é muito grande. Eu gostaria de ter o teu olhar de quantas pessoas se identificariam com essa minha fala hoje, né? Porque eu estou nessa categoria 40+, rompi vários obstáculos, estive em situações de dores, como muitos que estão assistindo a gente, e você que está à frente desse hub, o quanto isso é representativo para milhões de pessoas hoje? Bom, a gente está falando do mercado hoje de 40+ no Brasil, de cerca de 85 milhões de brasileiros. Então é muita gente. E uma pesquisa recente identificou que 70% sofrem preconceito etário. E se a gente reduzir para 30 anos, isso é uma pesquisa dizendo que 24% também já sofreram preconceito etário. Então, vamos tentar eliminar esse viés do preconceito de todas as formas e de todos os tipos de diversidade diferentes. Pegando o teu gancho, que eu achei importantíssimo, você relatar o teu dia a dia que foi sofrido, né? Você passou por várias superações, você teve resiliência para superar todas elas, capacidade que você conheceu e algumas outras que você não conhecia também. Então, esse autoconhecimento é fundamental. E aí entra outra palavrinha que você colocou muito bem, que é o networking. Quando a gente junta conhecimento técnico, junta experiência, junta network e junta principalmente a marca profissional, que você começa a perceber a importância dela, ninguém te segura. Então, você hoje encontrou o seu lugar e tem um propósito que está impactando no seu dia a dia justamente por tudo isso. E eu vou dar um exemplo para você que está nos ouvindo. Imagina que você trabalha numa grande empresa. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua carreira, da sua vida profissional, você vai sair dessa empresa. Isso eu garanto, é uma certeza absoluta. Pode ser daqui a um dia, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 100 anos, você vai sair. E quando você sair, aquela nomenclatura que você usava dentro daquela empresa, morreu. Porque nem no teu segmento você vai conseguir utilizar. Aquela verba publicitária que você tinha naquela empresa lá, que te suportava, vai desaparecer de uma hora para outra. O teu salário acabou. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer quando você for para um movimento de abrir um negócio próprio ou mesmo ir para outra empresa? É o que você absorveu lá dentro ao longo dos anos. E o que você vai absorver? O conhecimento, o networking. E se você não tiver uma marca profissional, o teu sobrenome real, bem evidente, você vai continuar tendo o teu sobrenome corporativo, muito claro. Você não pode ir para uma empresa diferente e levar o teu sobrenome corporativo anterior. Você tem que, desde agora, nesse momento, fortalecer cada vez mais a sua marca profissional. E aí, eu recomendo o LinkedIn. O LinkedIn hoje tem 58 milhões de usuários só no Brasil. Lá você pode se relacionar com quem você quiser. Você pode transmitir conteúdo relevante. Você pode interagir. Você pode absorver conhecimentos incríveis. É a rede onde o teu perfil tem que estar assertivo. Mas mais do que isso, você tem que saber se relacionar. Você tem que saber postar. E isso é treinamento. É foco, ou seja, posicionamento. Aonde você quer chegar? Como você vai conseguir se diferenciar nesse novo mercado? E, por outro lado, treinar, treinar, treinar. Seja amanhã um profissional melhor do que você está sendo hoje. Seja amanhã
uma pessoa melhor do que você está sendo hoje? Uau, depois disso a gente fica até pensando o que eu vou dizer, né? Mas eu vou pegar aqui alguns ganchos. Eu quero falar sobre protagonismo e digital, tá? Nesse meu momento de superação e de reinvenção, eu precisei tomar algumas decisões. Ou eu me vitimizava diante do cenário que se apresentava na minha frente e esquecia toda uma trajetória de construção de multinacionais, de governo, de viagens internacionais, já era poliglota, já tinha vários conhecimentos, ou eu pegava tudo isso e jogava no lixo, ou eu olhava para tudo isso e pensava o que eu posso fazer melhor ainda do que eu já fiz com isso, na minha trajetória. Quem é a nova Daniela? Porque a Daniela Mantovanelli, ela era uma, e agora eu preciso recriar uma Daniela Mantovanelli que é protagonista da sua própria história, que tem uma digital, que tem uma voz, que tem um posicionamento e que tem um foco de carreira. E foi quando eu comecei a migrar com foco em startups, em novos negócios. Comecei a olhar porque eu sabia fazer de melhor, que era me relacionar, que é o que a gente está fazendo aqui, que é uma troca saudável. Olhar para todas as minhas habilidades, meus skills e pensar para onde eu vou movimentar a minha carreira. E foi quando eu comecei a entrar na Web3 e quando eu entrei na Web3 e eu vi que fazia todo sentido, foi onde eu me encontrei. Então hoje, a profissional que eu sou, a executiva inclusive, que é a associate, a primeira associate dessa comunidade que vocês estão vendo que nós estamos usando a blusa, que é a Chiefs Group, eu me tornei uma executiva mais preparada a ponto de representar essa marca hoje para escalar os negócios deles. Mas antes disso, eu tive outras experiências. Eu passei pelo mercado cripto, onde eu tive contato com um ambiente completamente diferente, disruptivo, com um choque de gerações, né? 40 mais lidando com a geração Z, indo trabalhar de pantufa e cabelo colorido, de madrugada, né? Enquanto eu andava de salto alto executiva. E aí eu me reconstruí também. E cada experiência nova foi me trazendo novas camadas da pessoa que eu era. E incorporando na Daniela uma nova profissional. Que ela nem sabia que existia. Que é o meu novo eu. Né? E depois disso eu tive uma grande experiência também quando me tornei CEO de uma startup muito representativa de uma plataforma em blockchain. E aí, quando você emerge na tecnologia que você tem contato com cripto, você passa como executiva dentro de uma das maiores empresas de cripto hoje do Brasil, né, que se tornou uma cesta de serviços. Quando você entende esse mercado como funciona, quando você afeta esse mercado, você se torna CEO de uma empresa em blockchain, realmente ninguém mais te segura. Né? Porque você realmente conseguiu construir a tua digital e você se tornou relevante. Mas tudo isso para construir um legado. Hoje, eu me sinto mais preparada como executiva e mais confiante de ajudar qualquer empresa, em qualquer nível, em qualquer estágio em que ela esteja, a escalar os negócios dela, ou a começar os negócios dela, ou a melhorar a performance dela, seja no onboard, seja como advisor, seja como estrategista, seja como uma mentora estratégica para os negócios, porque eu já vesti todos esses chapéus. Mas eu me permiti passar por tudo isso. Eu me permiti ser desafiada em momentos onde não havia protagonismo. Mas eu precisava me tornar a minha melhor versão do que eu queria ser no futuro. Então, eu antecipei alguns anos de futuro. Então, Mauro, eu gostaria, assim, tá sendo até muito emocionante, porque eu não imaginei que a gente fosse por esse viés. Tá sendo muito tocante para mim isso. Eu gostaria que você fechasse esse nosso Talks, porque tá falando muito no meu coração e realmente está sendo de verdade emocionante. Eu tô de óculos escuros, mas eu tô emocionada. Porque é muito representativo estar aqui hoje na Renovation Week, conversando com você sobre isso, depois de ter estado num palco, no SDP Summit, ter falado para milhares de pessoas e ter superado, né? Foram só 3 anos, gente. Então, se tudo isso aconteceu na minha trajetória, imagina o que não pode acontecer na sua.
E com isso eu encerro minha fala e vou deixar você encerrar, porque eu acho que eu não consigo, não. Não, é fantástico ver a tua emoção, ver a tua trajetória. Eu acho que é um exemplo para todos nós. Um exemplo que você se reinventou com 44 anos praticamente, né? Então, isso é incrível. E eu falo muito do aprendizado contínuo que a gente tem que ter, da abertura para o novo. A gente aprende com tudo e com todos o tempo todo, através de palestra, através de live. Mas tem um detalhe, a gente tem que estar aberto para isso. Tem que estar aberto para aprender com todo mundo que está nos rodeando. Isso é fundamental. E aí você fez isso muito bem. Você se abriu para o novo, você se desafiou. E você entrou em muitos lugares onde você achava que você nem conhecia aquilo, né? Você podia subir no palco e tremendo, mas era uma experiência incrível e está sendo cada vez mais relevante. E hoje você sobe no palco muito mais tranquila, muito mais confiante no que você vai transmitir. Eu vou dar um exemplo para finalizar, que aconteceu comigo também. Eu estava muito na área de comunicação e marketing, que passava por uma revolução incrível com a chegada da tecnologia, das redes sociais, do WhatsApp, tudo isso. Eu pensei, como que eu posso me reinventar também, atuando mais fortemente na tecnologia? E participei de vários eventos. Todo dia eu tinha vários eventos presenciais, foi até antes da pandemia, porque eu tinha que ter conhecimento do que o mercado estava fazendo. Até que eu fui num evento chamado Startup Weekend. É um evento, para quem não conhece, para jovens, praticamente. 20 anos, 19 anos, 21 anos. E eu era o mais novo daquele evento. Tinham 150 pessoas lá. E eu era o mais velho de lá. Integração entre as gerações. A gente ia criar uma startup do zero sem conhecer ninguém lá em 54 horas. Desafio. É um desafio que na hora que eu cheguei em casa naquele dia, eu falei, meu, o que eu estou fazendo aqui, caramba? Não sei se eu vou voltar no sábado para continuar isso. Quando eu falei, o que eu vou perder com isso? Eu não tenho nada a perder. E aí eu voltei no sábado, depois voltei no domingo, e a gente foi apresentar. Eram mais ou menos 15 grupos, nós fomos o 6º grupo a apresentar. A pessoa, de acordo com as regras do evento, tremia para apresentar, porque ela tinha que apresentar. Estava o meu PowerPoint do grupo, né? Tinham 2 slides, outro tinha um QR Code, tinha um monte de coisa lá. E aí, meu Deus, e eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ser o último colocado disparado. E a gente foi o primeiro lugar no meio do evento. Disparado. Por quê? Porque a gente falou com o coração, como você falou agora. Aí a gente conseguiu atingir as pessoas que estavam no evento, que todos se identificaram com um pai, um avô, uma avó, que tinha aquela idade que o projeto tinha, diversidade. Tudo começou nesse evento. Um evento que eu não ia lá, eu fui sem querer nesse evento. No mesmo dia eu fui convidado para ir. Então eu estava aberto àquela oportunidade. A partir desse evento, a gente reformulou, pivotou, criou o Hub 40+. 2, 3 meses depois que a gente criou o Hub 40+, eu comecei a fazer postagem. Aí eu fui eleito no LinkedIn Top Voice. A partir daqui eu recebi convite para ser colunista do Exame, do Terra, do Rock in Rio, de outros portais. A partir dali eu comecei a fazer palestras, começou a crescer. Ou seja, de um evento sem querer. Eu nem sabia que era startup, não sabia que era o Wiki, não sabia que era nada. Então isso que eu quero passar. Aprenda o tempo todo, interaja, fortaleça o seu networking e a sua marca profissional. Faça acontecer agora. Gente, é isso. Faça acontecer agora. Então eu agradeço de todo o meu coração. Esse Talks foi muito especial, está sendo muito representativo para minha carreira e para você também. Tenho certeza que vai ser um marco para a gente, porque esse vídeo ele vai ultrapassar gerações e vai chegar na mão de milhares. Então eu agradeço a audiência de vocês. Até o próximo Talks. Eu sou a Daniela Montovanelli, direto do Rio Innovation Week 2022.